Senhor que vai continuar conosco, é o mesmo Deus que vai continuar lutando conosco nas nossas guerras, nas nossas batalhas. E eu vou fazer Deus por isso, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, tem guardado a minha vida, né? Não é porque a gente pode, porque a gente é forte, não é nada disso. É porque o Senhor nos sustenta com a bênção da sua justiça. É Ele que faz isso na nossa vida. Eu quero ler aqui Lucas 24, é um versículo que eu já comentei nos dias da minha irmãs, e eu quero ler de novo.
o ano que passou, né? Mas para mim foi um ano de bênção, um ano de vitórias, um ano que a gente viu Deus operar na vida da minha família. E quase no finalzinho do ano, eu não tive a oportunidade de falar, mas vou falar agora. A gente começou o novo ano e fomos ali 3 vezes em São José, Hospital Santa Casa, e oramos ali pela minha sobrinha, que fez uma cirurgia muito séria na cabeça, pois tinha muito tumor. Mas, resumindo, para a honra e a glória do Senhor Jesus, está restabelecida, já está andando. Glória a Deus. Então a oração sua, ela pode muito seus efeitos. Tá? A oração do justo pode muito seus efeitos. E recente eu estava ali no dia desse no supermercado e encontrei um amigo meu de muitos anos. E eu perguntei de um outro amigo e ele disse assim: olha, ele está na casa dele, está perdendo a visão e está sem as 2 pernas. Então é algo muito sério. E quando a gente olha para a igreja está aí cheia de saúde, né, vigorosa. Você tem muito a ganhar. Gaste o seu tempo na presença do Senhor, porque Ele tem muito a dar para você durante esse ano. São anos de, quem sabe, pode vir algumas coisas aí, mas se você estiver com Cristo, você vai vencer em nome do Senhor Jesus. A luta faz parte da vitória. Sem luta não tem vitória. Então ela faz parte da vitória. Glória a Deus. Rapidamente quero deixar aqui para os irmãos 2 versículos da palavra de Deus. Está aqui registrado em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 26 e 27, que nos diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Glória a Deus. O trabalhar de Deus não é segundo aquilo, no sentido meu ocular, daquilo que eu vejo. O que o homem pode ver com muito é o horizonte. Dependendo da sua visão, ele não vai além do horizonte. Dependendo de alguns metros, alguns quilômetros, ele já não consegue ver. Precisa de alguma lente de aumento para que aquela imagem chegue mais próxima, para que ele possa distinguir o que ele está vendo. A leitura inicial dessa noite está falando sobre o cego, né? No decorrer do culto, a gente tem que analisar tudo aquilo que está sendo falado sobre os hinos, da parte introdutória, leitura introdutória, tudo aquilo que está sendo falado. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás. Lá em 1 Samuel capítulo 3, fala de um jovem, e tem vários jovens aqui nessa noite. O jovem é o futuro da igreja. Imagine se você olha para mim e vai falar: mas ele não tem futuro, ó, né? Você nem falar a idade, né? Só de olhar assim os irmãos já sabem. Mas o mais interessante é que lá em 1 Samuel capítulo 3, que tinha um jovem. E esse jovem, ele servia ao Senhor e ele servia ao sacerdote. E o sacerdote estava, quem sabe, deitado. As suas vistas já estavam escurecendo. Ou seja, não tinha um vigor no olhar. E de repente Deus vai lá e fala com o seu servo, que aquele que servia o sacerdote era um jovem, e chamou aquele jovem. E ele prontamente foi até o seu senhor, ou seja, até o sacerdote, para ver o que o sacerdote queria. E o sacerdote então disse a ele: eu não te chamei, torna a deitar.
E ele deitou. As lâmpadas do templo ainda não tinham apagado. Ali é onde estava a arca do Senhor. E aquele jovem deitou e de repente veio aquela voz. E eu quero que você nessa noite comece a analisar como que deveria ser essa voz, que era a voz de Deus, que novamente falava para aquele jovem, chamava Samuel. E novamente, prontamente, ele foi até o sacerdote e disse: me chamou. E ele disse: não te chamei, torna a deitar o filho. E ele deitou. E novamente o Senhor o chamou, era a terceira vez. Amados, a falta da visão de alguém, ou seja, uma visão ocupada, uma mente conturbada, já não tinha visão e já não estava entendendo mais nada. Um homem que foi chamado entre, aleluia, os filhos de Israel para servir a Deus, mas por negligência tinha separado seus dois filhos. E os seus dois filhos estavam dando trabalho, estavam dando dificuldade na obra de Deus. Um tal de Efili e Finéias. E nós sabemos que o Senhor estava irado, mas o Senhor estava falando com o jovem de uma maneira sutil, de uma maneira amorosa. Deus poderia tratar com o sacerdote de uma maneira um tanto mais forte, mas Deus não quis isso. Já tinha o advertido. E de repente, aleluia, e o Senhor chamou a terceira vez. A falta da visão do sacerdote era tanto que quando você olha para Zacarias, lá em 1 Lucas, você vê que Zacarias entrou no templo e ali ele viu um anjo do lado do altar e ele turbou-se. E o anjo disse: Zacarias, hoje eu vim porque o Senhor ouviu as tuas orações. Aleluia! Glória a Deus. A visão de Zacarias, quando ele entrou, ele viu. E o sacerdote já estava com a vista cansada. E ele disse então na terceira vez: olha, se te chamar de novo, coloca-te em pé e diga para o Senhor: eis-me aqui, fala do teu servo. Eu faço uma pergunta para você e faço para mim também. Será que nesse ano que passou você ouviu a voz de Deus? Ou você, quem sabe, ouviu a voz do seu amigo, que muitas das vezes te levou para tomar outras direções, outros caminhos? Mas eu quero que você seja como Samuel. Medite nessa passagem. Ele ouviu a voz de Deus, obediente ao Deus Senhor, obediente ao sacerdote, mas ele ouviu a voz de Deus, e Deus o levantou, aleluia, e começou-se ali o ministério, aleluia, profético de Samuel. E Deus está te chamando neste ano. Deus tem uma promessa para você. Ou seja, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas vivas desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Você pode dizer assim: mas eu sou pequeno, eu não sou nada. Aleluia! Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque Ele nesta noite que te toma pela tua mão direita e te diz a partir desse dia que está iniciando o ano: sou eu que te tomo pela tua mão direita, então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, porque assim como ele foi com Samuel, assim como ele foi com outros e outros, ele é com a igreja neste ano, para que ela seja uma igreja de vitórias. Quando a gente olha para este livro, a gente está vendo algo lá do passado. O passado, ele faz parte do presente, e o presente vai fazer parte consecutivamente do futuro. O meu passado não reflete o presente, e nem o meu presente vai refletir o passado, mas o meu presente vai fazer parte do meu futuro. Aleluia! Então a palavra de Deus, irmãos, ela é o passado, o presente e o futuro. A igreja, ela também está em
se Jesus não pode voltar este ano de 2016? Para isso nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Quem sabe o jovem estava cansado dos seus afazeres, mas quando chamavam, ele estava pronto para ouvir o teu Senhor. E você está pronto para ouvir a voz de Deus? Eu estou pronto para ouvir a voz de Deus neste ano? Quem sabe chega um dia de oração, a gente não vem na casa do Senhor porque se sente cansado. Irmão, nós devemos buscar a presença do Senhor. O sacerdote Eli, ele deixou de falar com Deus, porque ele intercedia muito em favor dos seus filhos. Ele deixou de adorar ao Senhor. A igreja nunca pode deixar de adorar a Deus. Aleluia! A igreja não pode deixar de buscar a presença de Deus. O fortalecimento de Deus está em você falar com Ele. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É o Senhor, aleluia, que vai se revelar a partir do momento em que você se humilha na presença do Senhor. Humilhai-vos, o Senhor vos exaltará. Aleluia! Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. O ano de 2015 Ele cuidou de você. O ano que se inicia Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim. Ele cuida do pastor, Ele cuida do ministério, Ele cuida da igreja séria, Ele cuida do campo. Para isso nós temos que louvar ao Senhor. Aleluia! E Ele se faz presente logo nesse início do ano, irmão, conosco. Ele quer ter um particular com você, seja jovem ou pessoa mais madura. O Samuel, ele teve um particular especial. Aleluia! Mas nessa noite o Senhor quer ter um particular com a igreja que está iniciando o ano. Para que nós não chegamos no final do ano, quem sabe, olhando para trás, e quem sabe com as mesmas decepções, com alguma coisa que a gente falou assim: olha, eu não consegui lá atrás, e nesse ano também eu não consegui. Mas o Senhor vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Nós temos que decretar a nossa bênção, nós temos que decretar a nossa vitória. A nossa visão não pode estar fosca, a nossa visão tem que ser aquela visão de Moisés, que disse que tinha 120 anos, os olhos não escureceu e ele não perdeu o vigor. A coisa melhor que pode acontecer na minha vida não é os dias que estão se passando, mas é não perder o vigor e a visão. Aleluia! Aquela visão que, quem sabe no ano passado, era uma visão deteriorada pelo pecado. Aquela visão onde que tinha uma escama nos olhos, mas elas caíram em nome do Senhor Jesus. E o Senhor restabeleceu. E aqui nós estamos, aleluia, para darmos glórias e glórias ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Que o Senhor possa te dar a vitória. E que o Senhor possa me abençoar. Eu tenho me abençoado. E eu fiz uma retrospectiva da minha vida durante este ano. O que eu tenho feito para Deus, a ponto de alguém chegar e falar para mim assim: irmão, vai lá visitar o fulano porque ele está sem as duas pernas. Não é difícil? Você vê uma pessoa que jogava futebol, corria, trabalhando junto, perdendo a visão, e de repente você olha e fala assim: olha, puxa vida, mas durante esse ano parece que eu não consegui fazer muita coisa. De repente você vai lá e olha, de repente você vê que Deus restaurou uma pessoa, saiu do leito de hospital, de repente agradecendo as suas orações, agradecendo esse Deus que se faz presente aqui nessa noite. É motivo, irmão, de nós olharmos para o Senhor Jesus, porque grandes coisas Ele tem feito e Ele fará na nossa vida. Agradeço a minha oportunidade e conto as suas orações, por favor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, agora capítulo 19. Nós vamos ler um texto conhecido, mas que tem algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração nesse texto, que tem tanto a nos ensinar.
Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. E o texto nos diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Queridos, a leitura que nós fizemos anteriormente, a leitura inicial, falava de Jesus indo a Jericó. Na cidade de Jericó, no caminho, ele encontra um cego. Este cego que não via nada, ao ouvir falar que era Jesus, ele sai clamando. E é interessante que em outro texto, sem ser o de Lucas, as pessoas ficam incomodadas com o clamor dele, mas ele é persistente. Ali Jesus para, manda chamá-lo. Jesus faz uma pergunta curiosa, porque um cego que clama, quando chega diante dele, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Na realidade, duas coisas são claras. Primeiro, era óbvio que o cego queria ver. Segundo, era óbvio que Jesus sabia o que o cego queria. Mas Jesus queria ouvir do cego. E uma vez que o cego diz o que ele queria, Jesus cura. E é interessante que o cego, agora que vê, ele poderia fazer tantas outras coisas, mas ele segue Jesus. Mas Jesus, nessa trajetória, ele parece ir de encontro a algo que não é muito bom. Porque Jericó, segundo a Bíblia, é uma cidade amaldiçoada. Quando Josué destruiu a cidade de Jericó, ele lançou uma maldição, dizendo que quem levantasse os seus fundamentos perderia o seu filho primogênito. Quando terminasse, o seu filho mais novo morreria. Se você vai lá para o livro de Reis, Elias aparece em cena no funeral dos filhos do homem que fundou a cidade. Se você olhar, Jesus conta a parábola do bom samaritano, e o homem que é assaltado, ele sai de Jerusalém e vai para Jericó. Ele sai do lugar da bênção e vai para a cidade que representa o pecado, uma cidade amaldiçoada. Mas Jesus vai em direção a essa cidade, porque eu quero dar uma boa notícia para você, porque foi uma boa notícia para mim. Jesus vai aonde ninguém quer ir. Ele vai aonde você está, lá no fundo do poço. Não importa o lugar, Ele vai até você. Mas
É interessante que em todo lugar tem pecadores. Em todo lugar. Na igreja tem pecadores, lá fora tem pecadores. Aliás, a igreja é um lugar excelente para pecadores, porque é aqui que Jesus trabalha na nossa vida e vai nos aperfeiçoando. Igreja não é museu de santos, é hospital para pecadores. E o texto diz que havia ali, naquela cidade, havia ali um homem. E chama a atenção que os evangelhos parecem ser constituídos, embora diante de tanta crítica, de tal forma a trazer verdades profundas para nós. Porque esse pecador que agora Lucas está registrando, ele tem algumas peculiaridades. Esse pecador, ele era chefe, ele não era peão, ele não era qualquer um, ele era chefe dos cobradores de impostos. Mas era uma posição que, embora fosse chefe, não era visto com bons olhos no meio dos judeus, porque nós entendemos bem o que é isso. Está começando o ano e a gente já sabe que o famoso leão vai bater na porta da nossa casa, querendo recolher os impostos. Quando chega essa época, tem que meter o IPVA, e ter mais alguma coisa que todo mundo tem aquela lista de impostos, e a gente não gosta. Nós temos uma razão, é óbvio, né? O Brasil é um dos países mais caros para se viver por causa dos impostos. Mas nos dias de Jesus não era muito diferente. Os romanos contratavam pessoas, pagavam muito bem para elas, elas alcançavam um bom status para viver, mas eram às custas de cobrar os impostos. Ele era rico. Não era uma pessoa de classe média, ele era uma pessoa de classe alta, bem de vida, bem de situação. O texto fala isso. Mas ainda que fosse chefe, ainda que fosse rico, ele tinha necessidade de algo. Ele queria algo mais. Tem gente que se contenta com as coisas assim. Zaqueu parece um homem que vivia no seu tempo, um tempo ruim, mas que vivia muito bem. Mas ele não estava satisfeito. A Bíblia diz que ele procurava ver Jesus. Como seria se nós tivéssemos o hábito deste pecador de procurar ver Jesus na nossa, de ir aonde Jesus está, de querer de alguma forma chegar a Ele? Mas ele tinha alguns problemas para ver a Jesus. Em primeiro lugar, ele tinha o primeiro obstáculo, que era a multidão. Irmãos, todas as vezes que eu olho na Bíblia, a multidão está sempre atrapalhando. A multidão atrapalhou a mulher com fluxo de sangue a chegar a Jesus. A multidão mandou a mulher sírio-fenícia se calar, porque vinha gritando. A multidão ficou incomodada com o cego de Jericó. A multidão está sempre entre Jesus e eu, entre Jesus e você. Não bastasse o problema da multidão, se o Zaqueu fosse que nem o Eliezer filho, por exemplo, ele não teria problema, né? Ele olharia para a multidão, não vejo ninguém na minha frente, né? Tranquilamente, com a cabeça acima de todo mundo, ia poder vislumbrar com facilidade. Mas o problema é que Zaqueu era de baixa
verdade, Zaqueu representa muito bem a condição que eu e você temos diante de Deus. Nós somos pequenos. Talvez você tenha se achado grande, de grandes feitos, de grandes realizações. Talvez até você seja grande, mas continuamos pequenos diante de Deus. E Zaqueu comete alguns erros. O primeiro deles é o que a gente mais comete: é o sermos precipitados. A Bíblia diz que Zaqueu correu. Correndo, ele se adianta, ele é precipitado. Irmão, se existe algo que na vida do crente é prejudicial, é a precipitação. Diante de determinadas situações, ao invés de nós pensarmos, refletirmos, fazemos coisas precipitadas que amargulham a nossa alma com os resultados depois. E a Bíblia diz que Zaqueu subiu. Engraçado que tem um hino que durante muito tempo foi cantado, né? Como Zaqueu, quero subir. Por quê? Jesus não vai descer. Mas assim, como Zaqueu, eu quero aprender a descer, tudo bem. Mas como Zaqueu eu vou subir para Jesus mandar descer? Não faz muito sentido a letra. Porque é da nossa natureza querer subir. Você percebe quantas vezes a gente erra quando a gente começa a querer galgar degraus que Deus não nos convidou a subir. A gente quer sempre subir. Queremos melhorar no nosso emprego, subir. Queremos melhorar a nossa condição, subir da classe D para a classe C, da classe C para a classe B, da classe D. Queremos subir. Parece que é inato isso, é inerente a nós, a vontade de querer sempre galgar para cima. Mas tem um terceiro erro que Zaqueu comete. Ele subiu um sicômoro. Agora você vai perguntar: o que é isso? Sicômoro é um tipo de árvore cujos ramos inferiores encontram-se a pouca distância no solo, o que facilita subir nela. Se fosse um coqueiro, Zaqueu não subia. Mas o sicômoro, que tinha vários galhos para ele subir com facilidade, Zaqueu olhou: é essa mesmo. Não é assim que a gente faz na vida? Qual é o melhor caminho? Hoje nós temos, me ajude a lembrar o equipamento que coloca no carro, me fugiu agora. GPS. Obrigado. Hoje nós temos o GPS, que a gente coloca o endereço lá e aparece o constância. Aí você começa a andar e aparece certinho, né? E no Google você ainda consegue colocar o caminho mais curto, não é? Quanto tempo menos leva. Nós gostamos de atalhos, nós gostamos do jeito fácil das coisas. Mas o brasileiro tem famoso jeitinho, né? De fazer as coisas mais fáceis. Mas quando a gente vê Jesus no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus sempre chega quando a gente quer encontrar com Ele. Zaqueu estava fazendo tudo errado, do jeito dele, mas Jesus está vindo. Está vindo de encontro. Louva a Deus, veio meu encontro, veio o seu. Dá glória a Deus aí.
Jesus vem ao nosso encontro. Aleluia! E Jesus vem. Aí começam a acontecer as coisas que mostram como a gente precisa aprender. Porque Zaqueu faz as coisas do jeito, e Jesus vem e começa a colocar as coisas do jeito que tem que ser. Agora eu quero que você visualize, a multidão está vindo, Jesus está vindo na frente, e de repente Jesus dá uma olhada para o sicômoro e vê um certo senhor, se fosse uma criança, um adolescente, mas um homem que provavelmente estava bem vestido, pendurado numa árvore. E Jesus olha para ele e diz o seguinte: presta atenção. Quero te chamar a atenção para mais um detalhe importante. Quando a Bíblia diz que Jesus olhou para cima, aonde quer que você esteja, Deus olha para você. Você está no fundo do poço, Ele te vê. Você está no topo da montanha, Ele também te vê. Não importa o lugar, Jesus te vê. E tem um lado positivo e um negativo. O positivo é que no lugar onde você está, seja bom ou ruim, se você está longe de Deus, Ele te vê e quer te trazer para perto. Agora não esqueça que Ele te vê quando você está fazendo a coisa certa e a errada não. Jesus te vê. E Jesus, quando vê ele no lugar errado, Jesus dá ordem: desce. É um processo natural de quem entende o encontro com Deus. Não adianta que em cima você não vai encontrar Deus. Você precisa descer. Desce. Se precisar descer, desça mais um pouco. Porque não importa o quanto temos que descer, desde que tenhamos um encontro com Cristo, vale a pena descer. Vale a pena. Zaqueu entendeu isso. Jesus olha para ele, olhou para cima, viu que Zaqueu estava no lugar errado, mandou ele descer. Desce depressa. Entenda a diferença, que quando eu faço uma coisa sem a vontade de Deus é precipitação. Agora, quando Deus manda fazer depressa, aí eu obedieço. Às vezes a gente confunde as coisas, mas Deus não faz confusão nenhuma. Uma coisa é o que eu faço precipitadamente, outra coisa é quando Deus manda eu fazer alguma coisa com urgência. E ele, Jesus, falou: desce depressa, porque me convém usar em tua casa. A presença divina na casa de alguém é sinal de vida e salvação. Zaqueu ficou animadíssimo com a ideia, e uma vez que agora Jesus vê, ele vê Jesus fala com ele, aí Zaqueu começa a acertar na vida, porque até então não tinha. Ele foi precipitado, ele subiu, procurou o jeito mais fácil. Jesus olha para ele, fala com ele e manifesta um desejo para Zaqueu. Depois de Cristo, Zaqueu começa a acertar as coisas, porque o texto diz o seguinte: apressando-se. É urgência na obediência. Nós somos tão apressados para fazer as coisas, menos para obedecer a Deus. Sabe o que é pior? É que às vezes nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Somos desobedientes naturalmente. Porque Zaqueu, ele se apressou em obedecer, mas tem gente que não é nem uma questão de ir devagar.
coisas que nós sabemos como fazer, irmãos, mas somos duros de coração. Somos empedernidos e simplesmente começamos a achar que não é hora, que não tem problema, que tanto faz. Se você entendesse que obedecer a Deus é resultado da vida de Deus em você, você não teria. Não porque você quer, mas como resposta a Deus na sua vida. Zaqueu apressa, e a Bíblia diz que ele desceu. É o processo de quem entendeu o encontro. Sabe por quê, irmãos? Uma vez eu já disse isso, mas eu gosto de dizer: se eu ver um camarada grande a 400 metros na minha frente, ele vai ser pequeno. À medida que ele vier na minha direção e que eu vier na direção dele, ele vai aumentando. E quanto mais perto eu for chegando, maior ele vai ficando. Até o ponto que, dependendo da altura do camarada, eu não gosto de ficar perto de gente muito alta. Quando eu chegar perto da pessoa assim, eu não vou estar olhando nos olhos dele. Eu vou só olhar para cima. Deus é assim. Você não se aproxima de Deus porque Deus parece pequeno. À medida que você for se aproximando dele, ele vai se tornando maior. E quando você chegar perto dele bastante para entender, para vislumbrar o tamanho que ele tem, ou você se prostra, desce, ou você corre. E tem gente que corre. Mas louvo a Deus, porque tem gente que se prostra, tem gente que desce. E a outra coisa interessante é que ele foi para casa e recebeu com alegria. Quando a gente se encontra com Deus, o melhor que a gente pode fazer é realmente se alegrar. Se alegrar. Se encontrar com Deus, estar com Deus, alegra o nosso coração. Zaqueu fez isso. Agora escute. Enquanto essa cena linda e maravilhosa está acontecendo, Jesus olhar para cima, falar com Zaqueu, mostrar o desejo de estar com Zaqueu. Enquanto Zaqueu responde a palavra de Jesus, ele se apressa, ele desce, ele se alegra. Tem gente olhando. A cena se dá no momento em que Jesus para. A multidão não vai adiante, a multidão para. A multidão é aquela que sempre observa, ao invés de participar da festa. É igual ao filho pródigo. Estavam vendo ali Jesus encontrar alguém e começar a trabalhar na vida de alguém. Mas a multidão está lá para ver o que vai acontecer. Tem gente que é assim. A pessoa aceita Jesus, começa a vir para a igreja. Conheço. Ainda não. Gente, isso é o que a multidão faz. E é interessante que eles ainda murmuravam, reclamando. Tanta gente boa para Jesus conversar, justo com esse. O cara é cobrador de impostos, fica arrancando dinheiro. Vai procurar gente melhor, né, Jesus? Tipo, nós, Andata, pessoal santo, quase perfeito, todo mundo bonzinho,
filhos são totalmente obedientes aos pais. Quando o papai dá ordem, todo mundo obedece. Uns anjinhos. As esposas, excelentes, cheias de qualidade, se preocupam com o marido, que quando ele chega em casa tem comida, se vira. Abre lá a geladeira e vê o que tem. Não tem filho desse tamanho, né? Os esposos, tem criança pequena, não põe a mão. E para a fralda, não tem chamada para isso não. Cara de pau. Filho é teu. Literalmente tem que pegar e dizer assim: toma que o filho é teu, foi você que fez. Ajuda. Mas é quem tem de todo mundo. Tem asa escondido. Vou mandar colocar um suporte lá para todo mundo, quando entrar, colocar o Léo pendurado lá. Nós vamos entender que o que nos difere de qualquer outro é Cristo. É Cristo. Eles estavam murmurando, incomodando com alguém que estava sendo tirado do charco de lodo. Não bastasse isso, ainda chamaram ele de homem pecador. Aquele lá, que pecador. Tira atrás do teu olho primeiro, gente. Fica olhando para a vida do outro, não. Que ao você fazer isso, você peca também. Multidão que murmura é gente que reclama. Irmão, tem crente que só sabe reclamar. Reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do serviço, reclama do culto, reclama do hino, reclama de tudo. O povo precisa aprender, irmãos, a se alegrar com os que se alegram. Quando Jesus salva uma alma, tira do charco de lodo, há festa no céu. Por que você não faz festa também? Faz lembrar do irmão do filho pródigo. Porque você sabe que a história do filho pródigo é a história dos dois filhos pródigos. O que sai de casa e o que fica perdido fora de casa, dentro de casa. Porque quando o outro chega, o pai se alegra, restaura ele, faz festa. Quando o irmão chega, ele vê a festa e ele pergunta: o que está acontecendo aí? Teu pai mandou fazer um churrascão aqui, porque teu irmão estava perdido e voltou. Teu irmão está vivo, rapaz. Não entra não. Por quê? O pai vai sair para falar: presta atenção, o irmão do filho pródigo não está na festa, está do lado de fora. Você entende que o filho pródigo estava fora, voltou e o pai colocou para dentro. O irmão que estava dentro agora está fora. E ele vai reclamar com o pai: fiquei todo o tempo aqui, toquei, cantei, preguei, ensinei, lavei a igreja, fiz de tudo. Nunca teve festa para mim. E o pai querendo fazer ele entender: meu filho, o que eu tenho é teu. Você está aqui. Teu irmão se perdeu, agora voltou. Estava morto, agora está vivo. Vamos entrar, vamos se alegrar. Essa história ela não termina no final feliz, porque a gente não sabe o que acontece com o irmão do filho pródigo.
o que vai acontecer comigo e com você naquele grande dia. Nós vamos entrar na festa, vamos ficar na porta incomodados com aqueles que entraram. Nós vamos ficar na festa ou nós vamos ficar observando quem entrou? A multidão, irmãos, somos nós. Não são vocês, somos nós. Eu faço parte da multidão. Você faz parte da multidão. A questão não é não ser da multidão. A questão é que lugar vai ser esse seu na multidão. Agora nós vamos prestar atenção em Zaqueu. Agora Zaqueu vai fazer um discurso bom. Já fez isso? Olha o que Zaqueu diz assim: olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Eita, isso é bom, hein? Metade dos meus bens eu dou para os pobres, Jesus. Está bom para você ou não? Não. Tem mais. Se eu fiz mal a alguém, ou seja, eu tenho capacidade para reconhecer quando eu erro, eu sou humilde bastante para restituir quadruplicado. Se eu prejudiquei alguém, se eu tirei mais, isso é bom. Parece sim, né? Disciplina assim, não sou tão ruim assim não. Eu tenho meus momentos, né? Quando eu vejo uma senhorinha com dificuldade, eu entro lá, dou para cima, atravesso a rua, né? Se eu vejo alguém carregando peso, eu falo, Esses dias bateu alguém lá em casa e eu fiquei com dó, e eu fui dar um almoço para ele. Ô Jesus, nada disso não. Nada disso não. Jesus, quando escuta o discurso de Zaqueu, Jesus diz assim: hoje veio salvação a essa casa. A salvação veio porque por causa que ele fazia? Não, porque Jesus tinha chegado ao mundo. Jesus chegou, a salvação chega junto. Não eram as obras, mas a declaração de vida que fez a diferença. Escuta, irmão. O ano de 2015 passou. Pastor, eu tive todo culto de domingo, eu tive na igreja, eu perdi um. Ciclo de oração, eu vi alguns. Culto de quarta-feira, eita, pastor, eu fui. Na igreja, seja filho em Cristo, crente. A salvação é dele. Igreja não salva. Estar aqui dentro não te leva para o céu. Eu gostaria de poder chegar lá na porta, dar um bilhetinho para você assim, ó. Continua guardando aí, quando você vier aqui, ó, vai para o céu. Vai, filho. O negócio é Jesus na tua vida. E o ministério de vida está simplificado em duas ações importantes. Que Jesus termina dizendo: o Filho do Homem veio buscar a minha vida. A sua vida. Jesus veio buscar eu e você. Ele veio para nos tirar do mundo, ainda que seja num lugar abençoado como Jericó. Por isso o salmista diz: tirou-me de um charco de lodo. Jesus vai onde ninguém vai. Onde você estiver, Ele vai. Para tirar você de onde você está, para transportá-lo para o reino do Filho do seu amor.
Porque ele veio buscar e salvar, resgatar o homem da sua condição de condenado. Existe um processo no Evangelho que é para todos nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que a salvação não vem de vós para que ninguém se glorie, é graça. A graça oferecida por Jesus Cristo é a justificação. Jesus foi na cruz para que eu não fosse. Em Cristo eu sou justificado. Quando Deus olha para mim, Ele olha através do sangue de Cristo e me vê lavado e remido, santo, perfeito, porque é os olhos de Deus através do sangue que me justifica. Isso quer dizer que eu sou salvo. Mas a salvação não é um ato que simplesmente eu estou salvo, agora estou bem. Existe o processo da santificação, que segue a justificação. A santificação é aquilo que o apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar a cada dia. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não importa como eu vim, quando eu vim do mundo, Ele me tirou de um charco de lodo, as minhas vestes estavam sujas, a minha mente estava suja, a minha boca estava suja, o meu coração estava sujo, eu estava totalmente corrompido pelo pecado. Mas vem o sangue de Jesus, começa a limpar as minhas vestes, começa a limpar o meu entendimento, começa a lavar os meus lábios, começa a purificar o meu coração, e eu começo a me tornar uma nova criatura. Mas essa nova criatura não é simplesmente para agora que eu estou limpo, igual de vez em quando meus filhos faziam, que eu dava de banho tomar, todo mundo pronto para ir para a igreja, em menos de 5 minutos estava todo sujo de novo. Não é para isso que Jesus nos lava. Jesus nos lava para que venhamos a permanecer limpos. E o processo de santificação é o qual Deus começa a remover tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Tudo vai saindo, tudo do meu coração, vai saindo tudo da minha mente, meu comportamento vai sendo transformado, a minha maneira de vestir vai sendo transformada, a minha maneira de pensar vai sendo transformada. Por quê? Porque o processo de santificação é a preparação para a glorificação. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, aqueles que estão santificados serão arrebatados num abrir e piscar de olhos. Mas escute, eu não vejo isso. Se você olhar para o irmão que está do teu lado, você não vai ver isso. Mas eu quero dizer para você que Deus está vendo quem aqui nessa noite. E Deus não quer o 2015, o 2016 igual ao 2015. A vida de pecado continuando. Porque eu quero que você tenha uma coisa hoje que a sua comunicar nesse salmo falando sobre isso. Eu posso muito bem brincar de ser crente. Posso. Eu posso muito bem levar a minha vida indo para a igreja de vez em quando, quem sabe toda semana, e Deus não mudar nenhuma vírgula de quem eu sou. Isso vai ser a maior pancada que você vai levar na sua vida. Porque vir à igreja e continuar do jeito que você é, sem Deus mudar uma vírgula do teu pensamento, uma vírgula do teu comportamento, uma essência que seja na tua existência, não é do céu que você vai.
Você consegue perceber que Jesus em algum momento fala para os seus ouvintes e diz o seguinte: olha, naquele grande dia eu vou dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo dos seus anjos. E vão dizer, mas Senhor, eu expulsei demônios, eu cantei, eu preguei. E Deus vai dizer assim: não te conheço. Porque Deus conhece aqueles que andam com Ele. Porque aqueles que andam com Ele não andam conforme a sua própria vontade, mas se renderam, desceram, se submeteram a Cristo todo dia. Se eu perguntar para onde você quer ir, eu sei onde você quer ir. Zaqueu também queria ir para o mesmo lugar que você passou. Mas Zaqueu se encontrou com Cristo. E quando se encontrou, obedeceu. E a salvação